Primeiro, eu gostaria de agradecer ao convite da Emily Health. E o meu desafio aqui é, em 15 minutos, falar sobre a incorporação de novas tecnologias na saúde suplementar. Primeiro, eu gostaria de reconhecer o trabalho feito pela ANS. Sem dúvida nenhuma, o trabalho que a ANS fez melhorou em muito o processo de incorporação de tecnologia em relação aos anos anteriores. A gente não pode deixar de reconhecer isso. Foram muitos os avanços, e eu vou citar alguns dos avanços e também, em seguida, eu vou falar alguns espaços que a gente ainda pode avançar. Bom, no processo atual, ele tem uma maior visibilidade da metodologia aplicada ao processo de tomar decisão, as etapas e os fluxos são previamente definidos. A documentação também para submissão ficou bem clara, bem definida. A ampliação do processo de participação social, o Formo-Hall, que é o formulário, foi disponibilizado para toda a sociedade. Anteriormente, era só membros do pós-saúde que poderiam preencher o Formo-Hall e fazer o processo de submissão. Permitiu a maior participação dos peticionários no processo de avaliação. Então, quem faz a petição pode defender na reunião, pode apresentar os argumentos, contra-argumentos, tirar dúvida. A análise das propostas passaram a contar com um técnico de entidade públicas e privada, valendo-se de acordo de cooperação técnica. Isso a Conitec também já utilizava disso, e agora a saúde suplementar está se utilizando. Isso foi algo muito positivo. Na parte de espaços para a gente avançar, nós temos aí uma necessidade de uma maior clareza sobre os critérios que serão utilizados na avaliação, porque o processo ainda não terminou, ela está no meio do processo. Uma necessidade de um maior equilíbrio na representatividade entre os membros que compõem o COSAúde. Os fornecedores ainda estão pouco representados no COSAúde. O Formo-Hall deveria ser disponibilizado para submissão continuamente e não somente por um período curto de tempo. E o processo de incorporação deveria ser semestral, ou seja, a cada semestre deveria ser publicada uma atualização. Os critérios de elegibilidade de uma proposta, embora a proposta seja aberta para toda a sociedade, é óbvio que nem todo mundo consegue preencher e atender esses critérios. Então, você tem a parte, por exemplo, de tecnologias alternativas, benefícios clínicos de saúde, impactos orçamentários e avaliação econômica, que são muito difíceis para uma parcela grande da sociedade. Então, a abertura do hall para toda a sociedade fez com que tivéssemos 1.137 propostas, 285 de medicamentos, 671 de procedimentos. E dos pleitos que passaram por esse primeiro processo de avaliação da elegibilidade, eles foram 116 pleitos de medicamento, mas, na verdade, 51 medicamentos e 74 procedimentos. Isso representou apenas 10% dos pleitos para medicamentos, 6% para procedimento. Em relação a quem conseguiu melhor resultado na submissão, nós tivemos aí a sociedade médica com 51,7% dos pleitos da sociedade passando por essa primeira fase do processo, 35,3% da indústria e 12% da entidade dos pacientes. Sobre o fluxo de atualização, o que a gente vê como uma possível melhora é que o fluxo passa 5 vezes pela DICOL. É desnecessário passar tantas vezes pela DICOL. Poderia passar apenas essas 2 vezes aqui no final, delegar uma competência maior, uma responsabilidade maior à DIPRO. A DIPRO tem técnicos de excelente qualidade, pessoas que entendem desse assunto. Esses técnicos poderiam cobrir toda essa parte do processo e só levar para a DIPRO após o momento em que uma minuta de resolução já estivesse sendo elaborada. Aí levaria para a DICOL essa minuta, a DICOL retificaria ou ratificaria e colocaria em consulta pública. Durante o tempo da consulta pública, ainda teria mais tempo interno para os diretores
da ANS, se informarem melhor sobre todos os dados da consulta. Após as contribuições, a DIPLO faria avaliação e aí sim levaria um texto final para a DICOL aprovar e publicar. Esse processo longo gerou esse tempo demasiado para a aprovação. Você vê que a abertura do processo se deu lá em dezembro de 2018 e só vai encerrar em março de 2021. Né? Ou seja, nós temos aí 1 ano e 3 meses, não é isso? Para correr todas essas etapas. Você vê que até julho, ou seja, 7 meses, somente o processo de elegibilidade. Né? A análise começa mesmo só em agosto, quer dizer, 8 meses depois. Eles passaram 8 meses para iniciar o processo, iniciar as análises. Depois tem 1 ano para concluir esse processo, porque acumula muito, porque a janela para fazer a submissão é muito pequena, então, e o tempo é muito demasiado, então acumula muito. Então, 1 ano para fazer todas essas análises, vai para a recomendação, que termina em setembro, e provavelmente, né, agora com esse novo cronograma publicado, só em março de 2001 que nós teremos a publicação da resolução com as incorporações. Na consulta pública, o início do processo estava muito claro, né? Dizia que seria no primeiro semestre dos anos pares. Mas, quando veio a resolução, foi criada a figura do ciclo de atualização. O ciclo é 2 anos, porém, ele começa a partir da publicação desse ciclo. O que aconteceu nesse momento? A publicação do ciclo só se deu no final de 2018. Então, mais 2 anos para frente, na verdade, o processo que seria em 2 anos, nesse primeiro momento, acabou virando 3 anos. Nos anos anteriores, em janeiro de 2014, foi publicado um rol com 37 medicamentos orais incorporados, foi após a lei da senadora Ana Amélia, e no janeiro de 2016, apenas um medicamento oral entrou, e no rol de janeiro de 2018, 8 medicamentos orais entraram. Então, quando você pensa que janeiro de 2018 incorporaram medicamentos que foram submetidos em 2016 e o próximo publicação só vai acontecer em 2021, nós estamos falando de 5 anos, né? 5 anos entre a submissão, a última submissão, e a atualização que vai ocorrer agora. É muito tempo. Esse tempo abriu um espaço para o legislativo, e o senador Rigufe, né? O senador Rigufe, ele fez um projeto de lei que já passou pelo Senado, que torna a incorporação de todos os oncológicos orais automático. É idêntico ao que já acontece com o produto intravenoso, que é uma política considerada bem-sucedida. Quando se faz uma avaliação de tecnologia, nós estamos olhando um único produto, e se fala muito no equilíbrio financeiro do sistema. Mas, então, é preciso olhar o sistema. É a história da gente estar olhando para a árvore, mas não está vendo a floresta. Né? Para se ver todo o sistema, é bom a gente olhar esses números. A receita da contraprestação em 2012 era 95 bilhões, exatamente igual ao orçamento do Ministério da Saúde em 2012, 95 bilhões. O que aconteceu nesse período? Até 2019, a receita da contraprestação das operadoras subiu 122%, e o orçamento 38%. O medicamento, ele está nessa coluna mais à direita. Então, no caso do orçamento da saúde, o medicamento é 18 bilhões, né? Em 2017 eram 18 bilhões, para um orçamento do Ministério da Saúde de 129 bilhões. Enquanto que um estudo feito para a Equivia, em 2017, mostra que o medicamento ele era 12 bilhões e 700, enquanto o faturamento das operadoras era 197 bilhões, ou seja, 6% apenas de participação do medicamento, enquanto
que no orçamento da saúde é mais em torno de 15%. Bom, os recursos são escassos e a gente precisa ter uma eficiência alocativa muito maior de todos os recursos disponíveis no sistema. E aí o sistema não importa se é público ou privado, ele tem que trabalhar junto. E o exemplo da farmácia popular é um excelente exemplo de parceria, de trabalhar junto e utilizar de uma forma eficiente todos os recursos. Você vê que é um programa que atende há 2 anos atrás, já atendia 21 milhões de pessoas. O programa usa médicos, tanto do setor privado, seja de plano de saúde ou não, e do setor público, ou seja, há carência de médico no SUS e o programa foi buscar todos os médicos que existem no país. Então, qualquer médico no país que esteja tratando um paciente pode prescrever e o farmácia popular vai aceitar essa receita. Você está usando o médico privado para atender pacientes que serão atendidos por medicamentos do SUS. O programa assiste pacientes com doenças crônicas, né? Asma, diabetes, hipertensão, colesterol, são doenças importantes que seus agravos geram custos muito superiores ao custo do medicamento. O programa usa uma estrutura privada, a aquisição, a armazenagem, a distribuição, a dispensação, é tudo privado, né? Nós estamos falando aí de mais de 200 empresas fornecedoras de medicamento, de 400 distribuidores fazendo a armazenagem e a distribuição e 35 mil farmácias fazendo a dispensação. Ao Ministério da Saúde, apenas a gestão do sistema, a gestão da informática, do sistema, estabelecendo um preço de referência, promovendo a concorrência e fomentando a queda de preço. Desde 2006, quando o programa foi criado, até agora, os preços nunca aumentaram, só caíram. Então, é um resultado bem sucedido, onde o setor privado usa o medicamento do setor público, porque o setor privado não paga medicamento de uso domiciliar, e o setor público usa o médico do setor privado, que é tão necessário no SUS. Bom, propostas de avanço. No processo, nós poderíamos ter um processo de submissão contínuo, abrir o processo num intervalo de tempo muito curto, acumula demais. O tempo de submissão, entre submissão e decisão, deveria ser de 180 dias. A necessidade de um maior equilíbrio de representatividade entre os membros que fazem a recomendação no COSAúde, precisaria ter uma representatividade mais homogênea. O preço da tecnologia, que é uma discussão complicada, precisaria de horas para a gente estar falando sobre isso aqui, mas eu sugiro que seja um preço médio, porque você tem preços praticados em vários níveis, os preços são praticados em função de escala, de tempo, de pagamento, ou seja, de uma série de funções que define qual seria esse preço. Então, eu sugiro que seja o preço médio e o critério seja claro para a decisão, né? A ANS ainda não chegou nesse ponto ainda, mas precisa ficar bem claro o motivo por que aceitou e por que não aceitou, né, a incorporação daquela tecnologia. Por fim, é impossível pensar na geração de valor em saúde sem uma atenção integral da assistência farmacêutica. A lei que criou a ANS, ela diz que a ANS os planos de saúde só precisam atender os pacientes quando ele está internado, quando ele está no hospital ou quando ele está na enfermaria, quando está... É impossível pensar num tratamento integral, né, sem o medicamento, sem cuidar do paciente para evitar que ele agrave a sua doença, agrave o seu estado e precise ser internado para que seja tratado pelo plano de saúde. Bom, eu acho que no tempo curto que eu tinha, é isso que eu tinha para apresentar. Agradeço mais uma vez a MD Health pela oportunidade.